E aí, pessoal, bem-vindos a mais um AltaCast, seu podcast sobre saúde, bem-estar, comportamentos positivos e saudáveis. Hoje é nossa 23º episódio, ó, palminhas. Tá caminhando. E hoje a gente trouxe aqui uma pauta assim, super interessantíssima, né? A gente vai abordar a obesidade do ponto de vista psicológico, que é algo assim que a gente ainda não tinha falado aqui, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente poder comentar e aprender hoje. Isso. E pra gente poder falar mais sobre o nosso tema, nós trouxemos hoje aqui a doutora Marcela Abreu. Ela é psicóloga, vamos lá, vai me ajudando aqui, Marcela. Psicóloga clínica, especialista em processos de desenvolvimento humano e saúde, professora universitária e psicóloga da BARI-DF. E a gente vai mergulhar agora de cabeça nesse tema que é tão importante e muitas vezes mal compreendido, né, Marcela? Sim, muito obrigada pelo convite, Bem-vinda, meninas. Marcela. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu dedico minha vida, né? Tem 20 anos já que eu trabalho nessa área. Mesmo? Esse ano completou 20 anos. Eu até postei esses dias uma foto minha no primeiro congresso, uma menininha lá na UNB, no primeiro congresso. Você continua uma menina. Continua uma menina. Apresentando lá o pôster no primeiro congresso sobre esse assunto. Então, esse ano completou 20 anos aí que eu tô na bariátrica, né? Comecei lá no Hospital Universitário. Olha. E é um prazer falar sobre isso e alertar e falar sobre obesidade. Aprender, né? Ensinar muita coisa aqui pra gente, né? Tomara. Marcela, a gente tem o costume aqui, sempre quando a gente começa, a gente pede pro nosso convidado se apresentar, Claro. né? Quem é a Marcela, né? Como você chegou, né, neste momento? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Então, eu sou a Marcela, eu sou psicóloga, né? Como a Fernanda falou. Sou formada pela Universidade de Brasília, fiz mestrado e doutorado também na UNB, então fiquei lá uns 12 anos na UNB. Olha, Morro de saudade. você quase tá empatando comigo, eu tô a 17 apenas. Nossa, pois Eu é. formei lá, passei no concurso, trabalho lá. Eu gosto muito. Sempre trabalhei na área clínica, né? Então, assim, eu não trabalho só com obesidade e cirurgia bariátrica, mas também sou psicóloga clínica. Gosto de trabalhar com adolescentes e com adultos, né? Não trabalho na parte infantil. Muita gente me procura por isso, mas eu não trabalho com crianças. Então, a partir de 14, 15 anos. Sou mãe, sou casada com o Raul, sou mãe do Gabriel e do Miguel. Que Dois mais? anjinhos. Dois anjinhos, né? Meus anjinhos. E os hobbies? Tem algum hobby? Eu sou crossfiteira, né? Sou apaixonada pelo crossfit, gosto muito de esporte no geral, acredito muito na atividade física como ferramenta de bem-estar, saúde, qualidade de vida, né? A gente tem muitos estudos já mostrando isso. É praticamente um tratamento completo. Tem pacientes meus que eu falo assim, eu não tenho como continuar com você se você não fizer atividade física. Assim, é uma coisa impressionante, porque a gente sabe o benefício, né? Então, é meu hobby, eu gosto muito de praticar atividade física, eu gosto muito de sair com os meus amigos. E assim, a gente tem que falar, hein? E viajar. Também, né? Além disso tudo, é empreendedora, faz 1001 coisas ao mesmo é verdade. tempo, né? Eu tenho um podcast também, gente, chamado Papo de Bari, então estão todos convidados a ver o Papo de Bari, eu e meu querido amigo Cícero, que também é psicólogo. E nós criamos esse podcast justamente para ensinar as pessoas sobre os tratamentos que a gente tem aí para obesidade, sobre a obesidade como uma doença, para as pessoas ficarem alertas e também procurarem ajuda, né? Por uma doença que é tão grave e que tem tratamento. E que é tão prevalente hoje em dia, né? No YouTube? No YouTube e no Spotify, tá? @Papo de Bari. Pronto, a gente vai deixar na descrição também para as pessoas acharem. Sim. Marcela, a gente trouxe esse papo aqui hoje sobre a obesidade, que recentemente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né, e Metabólica, publicou uns dados que até então não se tinha tão detalhado aqui no Brasil sobre o aumento da obesidade mórbida no Brasil, que nos últimos 4 anos se intensificou muito essa prevalência, o aumento, a incidência, tudo aumentou, assim. Então, a gente queria saber, assim, entender, primeiro, o que é a obesidade mórbida, assim? O que pode ser considerado? É importante a gente entender que a gente tem aí mais ou menos 42% da população brasileira, o último dado do Vigitel, né, com
sobrepeso, tá? Muita gente. É muita gente. Então, isso, e a gente pega aí a população infanto-juvenil também. Então, eu costumo falar para os meus alunos, gente, vocês que escolheram, tem gente que escolhe, tem gente que tem que fazer o estágio comigo obrigatório, né? Aí eu costumo falar assim pra ele, gente, algum momento da sua vida, da sua prática como psicólogo, seja clínica, seja escolar, seja em qualquer área, você vai se deparar com alguém ou com algum ser humano com essa doença. Não, sim. É uma realidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que é uma realidade que a gente precisa entender o que é obesidade. Então, a obesidade, a gente não fala mais tanto obesidade mórbida, né? A gente fala muito em obesidade severa, obesidade grave, tá? Até para não estigmatizar, né? Exatamente. Então, a gente fala de uma obesidade severa, uma obesidade grave, e a obesidade é o excesso de gordura. Tá? Então, outra coisa que é interessante, que tá bem atual, tá sendo muito discutida, é essa questão do índice de massa corporal que a gente usa para medir a obesidade. Hoje em dia, como a gente vê que tem pessoas com índice de massa corporal alto, por exemplo, muitos atletas têm um IMC alto, né? Você pegar meu IMC é de sobrepeso, mas tem uma massa magra, né? Uma massa muscular muito boa, né? A gente também tem uma questão, a criação do IMC, o IMC ele foi criado foi baseado no homem europeu branco. Certo? Então, por exemplo, se você pegar os asiáticos, um asiático com IMC de 27, né? Que a gente já considera ali o sobrepeso, é muito perigoso. A chance de desenvolver uma diabetes é alta. Agora, se você pegar uma afrodescendente, americana afrodescendente, com um IMC de 32, não é tão grave. Entendeu? Até porque depende muito da origem étnica. Exatamente. Da pessoa, né? Então, o que a gente sabe é que, para definir a obesidade, né? Para responder a pergunta que a gente vai lá longe de volta, é o excesso de gordura no corpo. É esse excesso de gordura que sobrecarrega os órgãos, sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o cérebro, inclusive, né? Então, a gente sabe que a depressão é uma doença inflamatória, por exemplo, e a gente sabe que tem uma correlação com a obesidade, né? Uma questão física mesmo. Então, sobrecarrega intestino, rim. Por isso que, não sei se vocês sabem, mas a obesidade é responsável por mais de 230 doenças. Que advém dela, né? Que advém da obesidade. Então, desde problemas psicossociais, de depressão, ansiedade, isolamento social, até questões como diabetes, hipertensão, né? Problemas osteomusculares, ovário policísticos, infertilidade, problemas... E aí vai, né? A gente tem aí a apneia do sono. Quase, a gente, assim, não é um termo muito legal, mas é um círculo vicioso, né? Uma coisa vai puxando a outra, e se a gente não conseguir interromper ali a cadeia, né? Que muitas vezes não. É hábito de vida, né? Comportamental. Então, assim, a gente consegue tratar as 200 e tantas doenças. É bem complicado, fica mais difícil, né? Então, por isso que assim, a gente vê que ela é uma doença, não é uma questão de autocontrole ou de força de vontade, nem de escolha. Eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, né? A obesidade não é uma escolha, ninguém escolhe ter obesidade. A gente vê que ela é uma doença porque a gente já sabe que tem todo um mecanismo hormonal, né, biológico envolvido na doença, né? Tanto é que hoje a obesidade é uma doença crônica, né? Igual uma hipertensão, igual uma diabetes, né? Hoje ela é considerada uma doença. Tanto que a gente não fala obeso, a gente fala pessoa obesa, a gente fala pessoa que convive com a obesidade, né? Então, você não fala uma pessoa cancerosa, né? Até aquele termo aidético, né? A pessoa portadora de HIV, né? Que convive com HIV. Então, a gente fala pessoas que convivem com obesidade, até para não estigmatizar essas pessoas que merecem o tratamento como qualquer outra doença crônica. Ótimo, muito esclarecedor isso, né? Até pra gente saber tratar, nós como profissionais da saúde, os termos mudam o tempo todo, a gente tem que estar se atualizando, saber tratar da forma correta e de uma forma que não traga exclusão, né? Não favoreça esse estigma mais ainda. E assim, a gente tem visto muito, Marcela, hoje assim, essa questão dessa estigmatização da obesidade, assim, né? E a gente tá na era dos haters, assim, então tudo que é diferente, tudo que não é igual a mim, eu tenho que abominar, odiar. E assim, como que
acontece esse processo, assim, de uma pessoa que procura ajuda, que precisa lidar com isso? Qual a orientação? Como é que é? É interessante, assim, o estigma da obesidade é uma coisa atual, né? Assim, as sociedades americanas, a canadense foi a primeira a criar um protocolo, né? De como a gente tratar o paciente que convive com obesidade sem estigmatizá-lo. Então, foi a sociedade canadense ali que começou isso. Sociedade de psicologia ou não, a médica. Foi médicos, foram médicos. Mas, e o protocolo é do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista de como abordar o paciente. Qualquer profissional de saúde que trabalhe com isso. Legal. O que acontece? O paciente que convive com obesidade, ele é um paciente que precisa muito de tratamento. E ele é o que menos procura. Só para você ter uma ideia, só 1% da população que precisa, que tem, vamos dizer assim, indicação para fazer a cirurgia bariátrica, consegue fazer. Só 1%. E vocês têm os dados, assim, o porquê disso? Primeiro, por conta do acesso, né? Dificuldade de acesso. No Brasil, por mais que a gente seja o segundo país no mundo que mais opera, tá? A gente só perde os Estados Unidos. A gente ainda tem pouco acesso, né? É uma coisa muito cara ainda. A população brasileira ainda, a gente tem uma disparidade social muito grande. O SUS, ele aqui no DF tem, né? É o HRAM que faz a cirurgia, é referência, o HUB também faz. O HUB tá pegando mais os obesidades, as obesidades bem grave, né? Os pacientes que convivem com obesidade muito grave. E assim, então é difícil o acesso, a fila de espera, né? 4 anos. Então a gente tem pacientes ali morrendo na fila, a pandemia piorou ainda mais isso. Então é uma dificuldade de acesso, mas tem outro motivo também. A questão do estigma. Porque ele vai chegar em muitos profissionais de saúde e vai falar assim, você precisa fechar a boca e fazer exercício. Nossa. Pra você tratar a sua obesidade, você precisa fechar a boca. É só fazer uma caminhadinha. É só cortar o pão. Corta o pão, não janta, né? Não janta, né? Então, assim, muitos profissionais de saúde eu não vejo maldade, é uma questão de realmente falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, ele não vai porque ele sabe que ele vai sofrer preconceito. Ele sabe que às vezes ele vai chegar num lugar e não tem onde ele sentar. Ele vai chegar num lugar e se ele quiser fazer xixi, ele não cabe dentro do banheiro. Ele sabe que ele vai lá e o médico vai chegar pra ele e vai falar, às vezes ele tá com um problema de vista, ele vai no oftalmologista, certo? A pressão alta no olho, né? Costuma ir, a obesidade pode levar a isso. E aí, a primeira coisa que a médica, você precisa emagrecer. Ele sabe que ele precisa emagrecer. Entendeu? Precisa uma resolutividade aqui, né? O que eu faço agora, né? E aí a melhor maneira, então a gente tem algumas estratégias de lidar com isso, né? Primeiro você pedir permissão para o paciente para falar sobre isso. Tá. Alguém já falou com você sobre o sobrepeso, o seu sobrepeso? Você se incomodaria se a gente conversasse sobre a sua obesidade, sobre o seu sobrepeso? Você se incomodaria se a gente conversasse sobre isso? Às vezes você não precisa nem ser especialista na área. Mas você pode encaminhar, você pode sensibilizar ele e falar, existe tratamento. Você não precisa conviver com essa doença. Tem tratamento. Alguém já conversou com você sobre isso? Independente se você é um oftalmologista, se você é um educador físico, se você é um nutricionista especialista em, sei lá, saúde da mulher, não interessa, né? Então, um dermatologista que seja. Então, acho que é um dever ético hoje a gente abordar esse quadro, né? Se ele existe. E do ponto de vista, assim, que aí no caso eu acho que a gente é mais a sua área, né? Assim, do ponto de vista psicológico, né? Como é que é o tratamento desse paciente? Quais são, assim, obviamente cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, como é que é a abordagem desse paciente? Tá. Antes de eu falar sobre isso, é importante vocês entenderem que a psicologia tem várias abordagens teóricas, né? Então, assim, a gente tem algumas abordagens teóricas e a gente tem também áreas de atuação. Então, a minha abordagem teórica, eu sou analista do comportamento, né? Então, uma abordagem teórica, vamos dizer assim, mais cética, né? Então a gente trabalha muito com ciência, com pesquisa, a gente é uma abordagem um pouco mais cética, um pouco mais baseada em dados. E que a gente consiga manipular. Então nós acreditamos, nós analistas de comportamento, acreditamos que todo comportamento é passível de modificação se a gente
consegue modificar o ambiente dessa pessoa. Ambiente não é só o que está externo, não. A gente tem um ambiente interno também, tá? Tudo que é físico, a gente chama de ambiente. Então, em linhas gerais, é isso, né? Então, a gente tem uma relação entre estímulo, ambiente, consequência que vai modelar ali nosso comportamento. E a gente tem outras abordagens, não menosprezando as outras abordagens, tá, gente? Então, psicanálise é uma coisa que você se identifica, né? Você costuma dizer assim, qual é a melhor? Cara, se você criou vínculo com o seu terapeuta, essa que é a melhor. Sim. Eu costumo falar isso, Tá entendeu? te ajudando, tá resolvendo. Quando pergunta pra mim, fala assim, Marcelo, mas qual é a melhor abordagem pra isso? Cara, você precisa fazer vínculo. Você tem que gostar de ir, você tem que querer ir, você tem que, né, querer se expor, acreditar naquilo confiar no seu terapeuta, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, eu, como analista de comportamento, eu trabalho muito com essa relação do paciente com o seu ambiente. Então, por exemplo, eu sou muito clara com o paciente de estabelecer metas que são reais com ele, sempre, né? Porque se a gente estabelecer metas muito a longo... É o que eu falo, quero emagrecer 10 quilos em um mês. É engraçado. Desculpa, eu não, pode falar, pode falar. É porque é uma realidade, não é? É uma realidade. É porque você me lembrou exatamente isso que você falou, né? Eu atendi ontem uma paciente no consultório e ela foi com pedido de ajuda. Não é pela obesidade, nada disso, mas assim, por todo um contexto de síndrome metabólica, né? Que tá dentro. E aí ela conversando com ela pedindo ajuda e tal, eu falei, olha, vamos começar com passinhos pequenos. Falei assim, não adianta eu pedir pra você fala assim, olha, semana que vem, a partir de segunda-feira, 2 horas na academia todo dia. Tá? Não vai, não tem condições, né? Então, assim, o que é que você tolera, né? Eu já perguntei, o que você tolera? Excelente. Não, tolero uma caminhada. Então tá, então vamos começar com uma caminhada. Quantas vezes por semana você acha que você consegue fazer? Umas 2, ótimo, então vamos. Você tá vendo que você tá botando a responsabilidade no paciente, então isso é muito importante, dele se responsabilizar pelo tratamento dele, isso é uma coisa que eu faço muito, né? Então, fala assim, ó, é mais, se eu falar assim, gente, economiza R$1.000, vamos economizar R$1.000 por mês. Você pensa, pô, cara, R$1.000 é grana, né? R$1.000 por mês e tal. Mas se eu falar assim, tenta economizar R$40 por dia, R$30 por dia. Aí já parece... É diferente, é uma coisa mais plausível, né? É a mesma coisa. Se eu falar assim pra ele, vamos supor que come muito chocolate. Todos os dias. Isso, gente, qualquer profissional de saúde pode fazer, tá, né? Então, eu costumo dizer assim, qualquer profissional de saúde. O diferencial, muitas vezes, do psicólogo, que eu falo, é essa questão do vínculo e também essa questão de se expor emocionalmente e a gente, né, acolher, né, isso. A gente tem algumas estratégias para acolher acho isso. que é uma metodologia já bem específica. Né? Exatamente, de acolhimento. Então, assim, eu costumo dizer, tirar o chocolate, tira o chocolate, gente. Chocolate é bom demais. Esses dias eu até postei, não precisa tirar o chocolate, gente. Era cruel. Coisa horrível tirar o chocolate, eu ia sofrer demais. É isso, é sobre isso. Né? É sobre isso, mas em vez de falar, vamos tirar o chocolate, você, cara, o que você acha de você escolher 2 dias? Vamos pensar? Ou então, né, 2 dias. Aí depois a gente trabalha o tipo de chocolate. Eu não gosto nem de negócio de amargo, né? Não. Eu falo assim, eu costumo falar, qual chocolate você mais gosta? Isso, escolhe eu gosto do Kit Kat, sei lá. Então você vai comprar um Kit Kat, você vai sentar, e você vai comer e sentir o gosto. Que aí é o tal do que eles chamam de atenção plena, né? A mindful eating, que é toda uma técnica pra isso. Tá? Trabalho muito com a rede de apoio, é muito importante. Né? O exemplo que eu sempre dou vamos supor que o seu nutricionista passa um plano alimentar em que você tá ali, né, querendo ou não, querendo perder peso e você tem uma certa, não gosto de falar restrição, mas o consumo de doce tem que ser um pouco regrado. Moderado. E você ama doce. Aí você faz todas as suas compras, você compra lá seu cereal, sua salada de fruta, compra tudo e bota lá na geladeira. Só que o seu marido se amarra num doce. Aí você abre a geladeira, tem lá a sua salada de fruta, tem pudim. Você vai comer o quê, gente? Ô, senhor. Ainda mais se você chegar um pouquinho com fome em casa, né? E aí quando o marido chega pra mim e fala assim, mas doutora, ela que quer emagrecer, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu chego e falo assim, olha só, o que os olhos não vê, o coração não sente. Quem me conhece sabe que eu falo muito essa frase, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. E aí eu costumo dizer assim, vai doer você comer a salada de fruta? Você não pode ir lá na padaria comer um pedaço de pudim e voltar. Você não pode sair da sua zona de conforto para facilitar a vida dessa pessoa. Seus filhos não precisam de pudim. Você não precisa de pudim.
para sobreviver. Exatamente. Né? Então, assim, eu trabalho muito com isso, então, sensibilizar a rede de apoio. Eu tento entender um pouco e acolher a história de vida desse paciente. É muito importante a gente acolher a história de vida. Sempre a gente vê gatilhos, tá? Sempre existem, que eles chamam de set points. Então, a pessoa, ela tem ali o Pac-Man, né? Que é a doença ali, genética, né? Muitas vezes de uma base genética, ela tá ali, o bichinho doido pra comer. E aí acontece alguma coisa, que pode ser desde uma gravidez, uma gestação, pode ser uma separação, um divórcio, abuso, muito comum. A gente já tem um estudo correlacional. Assim, o estudo é triste, mas é um estudo belíssimo, muito bem feito, né? Mostrando essa correlação entre abuso, não só sexual, tá? Sexual, físico, moral e a obesidade, tá? Assim, é sinistro, assim. É uma coisa impressionante. É uma válvula de escape. Querendo ou não, essa questão... O que eu costumo dizer? Aí vem a parte bem psicológica mesmo. Vamos lá, que a galera quer ver. Eu costumo dizer que tudo é psicológico. Psicologia é comportamento, né? Exatamente. Então... essa questão da história de abuso, a pandemia, né, foi uma coisa que aconteceu, que aumentou muito a obesidade, e a gente teve muito reganho de peso depois da bariátrica na pandemia também. Ansiedade engorda. Ansiedade engorda. Por quê? Nós, desde pequenininho, nós aprendemos a lidar com nossas frustrações comendo. Então, o neném tá chorando. A gente não sabe por que tá chorando. Pode ser porque tá com fome, com sede, com sono, sei lá, o que seja, que é dengo da mãe, o que seja. Qual é a forma que ele tem que se comunicar? Chorar. O que a mãe geralmente faz? Ou bota no peito, ou dá uma madeira. Aí a criança cresce um pouco, né? Ontem aconteceu comigo, gente. Olha a caixa de de pau, né? Miguel teve que ir lá fazer... eu tô fazendo um check-up nele, né? Nas férias. Ele foi lá fazer o exame de sangue, né? Ele, não quero. Falei, não, meu filho, quando a gente sair daqui, a gente vai tomar café da manhã onde você quiser. Os próprios laboratórios dão lanchinho, né? Já dão lanchinho no pós. Ajuda muito as mães, né? É o que eu falo. Então, assim, eu não tô dizendo que é errado isso, mas a gente precisa mudar um pouco essa cultura de que a alimentação é que vai, vamos dizer assim, sanar. Você vê um filme americano, separação, o que a mulher tá fazendo? Tomando sorvete lá na cozinha, no pote. E David Jones, né? E o cara geralmente tá bebendo, enchendo a cara com os amigos, né? Então, comida traz conforto imediato. Vocês conseguem me dizer alguma coisa que dá conforto de uma forma mais rápida, mais barata e mais acessível que comida? Não tem. Liberada, não. Tem, mas ainda mais os ultraprocessados, né? Então, assim, ultraprocessado um pacote de biscoito, aqueles biscoitos Mabel, né? Sei lá, que tem lá, né? Aquilo ali custa o quê? R$5, R$7? Não, aquilo ali é um... Sabe? E ninguém come só um, né? Não. Então, assim, e aquela história, eu mereço, estou estressada. Então, a pandemia foi um foco de ansiedade absurdo. A gente não sabia se a gente ia estar vivo, a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente não sabia se os nossos pais iam estar vivos. Todo mundo não tinha... A gente não tinha controle da situação, né? E fora a multitarefa que a gente teve que fazer, e os filhos e etc., então, aquilo ali gerou muitas respostas emocionais, né? A gente chama na análise de comportamento de respondentes, né? Então, aquilo ali gerou muitos respondentes. Então, a taquicardia, aquela que a gente chama de ansiedade, pensamentos acelerados e tal, a gente só dá o nome de ansiedade, mas são respostas fisiológicas. E, querendo ou não, a comida e a bebida traz um prazer imediato. Não tinha mais o que fazer. Né? A gente acostuma, né, com esse tipo de comportamento, né? Até hoje. A gente acostuma. Quantas vezes a gente já chegou em casa na sexta-feira? Hoje eu mereço, né? Hoje eu mereço. Trabalhei demais, eu mereço. Vamos sair pra comer fora, né? Eu mereço. Ou então abre ali uma garrafa de vinho, alguma coisa assim, não, porque hoje eu mereço. Ninguém chega assim e fala assim, nossa, eu trabalhei muito, vou dar uma malhada hoje, porque eu Não mereço, né? tá tendo. A gente deveria. A gente tá merecendo muito, né? Toda semana eu tô Exatamente, merecendo, E é acessível, é barato, é na palma da mão, você não precisa sair de casa. Então, assim, é muito difícil. Então, por isso que a gente, muitas vezes, na psicologia, eu tendo a acolher isso, porque é verdade, não é falta de vergonha na cara, nem uma escolha. Isso acontece mesmo, eu sensibilizo o paciente, mas eu vou com ele aos poucos mudando, né? Ensinando para ele como mudar esse tipo de comportamento. E eu trabalho muito com a nutricionista, assim, não tem como eu trabalhar sozinha, né? Muito com a nutricionista, muito com o endócrino também. Eu sou muito a favor do uso de medicação, tá? Assim, eu sou uma psicóloga que muita gente fala, nossa, eu sou a favor. Quando tem indicação, não tem. Não, e é uma doença crônica. Você fala pro hipertenso, peraí, ó, a gente vai usar aqui, nosso objetivo é tirar. Não, é aquela coisa, nosso objetivo é tirar a sua medicação.
Não, por que é isso? Eu tenho medo de ficar viciado. Não, é uma doença crônica. Se você tem tecnologia e ferramenta, gente, por que não usar? E a gente tem hoje em dia, cara, medicações excelentes, com pouquíssimos efeitos colaterais para obesidade. Então eu trabalho muito junto, não tem como trabalhar sozinho com obesidade. A gente só tem que deixar pontuado, né, Marcela, que assim, são as pessoas que têm indicação, né? Não é essa epidemia que a pessoa tá... Pelo amor de Deus, uso indiscriminado. Consultem, por favor. Que acabou a medicação nas farmácias, não tinha ninguém. E assim, aí você percebia quem que tava procurando? Eram as pessoas que não tinham a indicação precisa, né? Aí acabava de quem precisa. Que é para além da estética, né? Nós estamos falando aqui do tratamento de uma doença, Exatamente. né? Assim, Até a própria bariátrica, gente, o objetivo dela não é tornar uma pessoa magra. É ela perder... o sucesso da bariátrica a gente considera aí 30% do peso, né? 30%. Então a gente tem medicações aí com 18%, vai vir uma nova aí com 25%, 26%, mas eu acho que não vai ser acessível, esse que é o problema, eu acho que vai ser muito cara. Então, mas é um dado maravilhoso, né? Assim, é uma notícia maravilhosa, mas eu acho que vai ser muito inacessível, mas querendo ou não, a bariátrica a gente tem aí 30%. 30% não significa que a pessoa pode continuar sobrepeso, mas ela saiu ali da zona de risco. Né? 10% de perda de peso, você já pode prolongar sua vida aí em 2, 3 anos. Isso. Legal. A questão aí eu falo um pouquinho que eu sou ginecologista, né? Então, assim, quando você perde 5% do peso, você já volta a ovular. Então, e é uma das estratégias, inclusive, para quem tem dificuldade de engravidar, né? Perder gordura, né? Exatamente. Porque regulariza os hormônios. Eu tenho várias pacientes que às vezes, assim, estão tentando algum tempo, aí não estão conseguindo. Eu falei, não, então vamos adotar a estratégia agora da perda de peso de 5%. A gente faz todo um planejamento. 5%. E eu já tive muito sucesso, assim, graças a Deus. Eu engravidei nessa onda, eu tava fazendo dieta. E aí eu falei, eu tô grávida, porque eu perdi uns 10 quilos, eu acho, na época. Ops, tô grávida. Né? E porque também a libido aumenta, a sua autoestima e tal, né? É um ciclo virtuoso. Agora sim, o virtuoso. Né? Esses 30% é muito importante a gente falar, até para as pessoas que criam muitas vezes uma expectativa no bariátrico, que pesa em cima deles, né? Então, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha mais ou menos 232 quilos, né? Um IMC ali de mais 70, então uma obesidade muito mórbida, dificuldade de locomoção, diabetes grave, insulino dependente, hipertensão grave, apneia do sono, ele tava com um pacote completo ali, né? Então, problemas nos joelhos, bem... Qualidade de vida comprometida bem comprometido, mesmo, né? Um paciente novo, jovem. E aí, a gente fez todo o preparo para a cirurgia bariátrica, né? Então, eu costumo dizer que é um preparo, não é uma avaliação, né? A gente não avalia. Porque, gente, transtornos psiquiátricos não é contraindicação para operar. Olha, bom não saber. é, tá? Não é. O único transtorno é só se ele não tiver controlado. Tá? Então, se não tiver controlado, então geralmente quando eu pego alguém com transtorno psiquiátrico, eu peço do laudo do psiquiatra também, tá? Mas se tiver controle, então, pacientes com bipolaridade, depressão, até esquizofrenia, já operei, estável, funcional, ok, vamos operar, tá? Então, esse paciente, ele veio, e aí eu tava no Eixão com os meus filhos, isso já tem o quê? Uns 2 anos que ele operou. Aí, recentemente, eu tava lá no Eixão com meu filho e veio uma pessoa assim, ó, andando rápido, doutora Marcela, eu olho assim pra ele, eu não reconheci, né, eu tenho mais de 5 mil pacientes, eu não reconhecia, oi, tudo bom, você não tá me reconhecendo? Eu falei, desculpa, não, né, pedi desculpas e tal. Aí ele falou, eu sou fulaninho. Aí eu falei, não acredito. Você tá muito bem e tal, né? Aí ele foi e veio, eu posso conversar com você uma coisa que tá me agoniando? Não é uma consulta, mas eu falei, não, pode. Aí a gente foi caminhando, conversando, e ele falando pra mim que ele tava sofrendo uma pressão porque ele continuava com ele tava, tipo, gente, ele operou com 232 quilos, ele tava com 112. Eu vou dizer que um homem desse não teve sucesso? Claro, gente, metade, mais da metade. Ele já ia fazer a reparadora, mas mesmo assim ele continuava, porque a altura dele ali, acho que na minha altura, 1,70 mais ou menos, ele continuava com um certo sobrepeso, né? E a gente sabia que ele ia ganhar um pouquinho, aquele peso mínimo dele, eu sabia que ele ia talvez estabilizar ali no 120.
Gente, tá ok. Sucesso. Né? Total. Sucesso total. Ele perdeu muito mais que 30%, sabe? Então, assim, ele perdeu quase 100% do excesso de peso dele. Então, assim, é muito importante a gente parar com essa ideia de que a bariátrica vai ter que ser magreza, né? Esquelética. É claro que tem algumas pessoas que ficam magras. Tem a doutora Helena Malnati, uma cirurgiã que eu trabalho, ela fala uma coisa muito interessante. A cirurgia bariátrica é como se fosse uma máquina de lavar e secar. Então, qual é o objetivo? Você bota a roupa e qual é o sucesso? Quando você pega a roupa seca. Essa é a função. Se eu quiser ela passada, eu não vou ter que fazer um esforço maior. Eu tenho que botar a tábua e passar. Né? Então, a ferramenta tá ali. Mas se você quiser um pouco mais, você vai ter que fazer um esforço a mais. Você vai ter que fazer um esforço extra, vamos dizer assim. Você vai ter que mudar um pouco mais seu ambiente. Fazer mais exercício de força, pegar mais pesado, talvez se restringir um pouco mais de caloria. Mas a cirurgia funcionou. E aí, assim, já pegando o gancho aí da cirurgia bariátrica, como que é o processo de preparação para fazer o procedimento? Tá. É bem legal essa sua pergunta, que muita gente acha que tem que fazer terapia, né? Então, não é terapia, tá? Esse pré-operatório. Não é qualquer psicólogo que tá apto, tá? Falo aqui, gente. Então, se você conhecer alguém, se você for indicar alguém para fazer cirurgia bariátrica, peça que esse psicólogo seja... especialista. Como é que a gente sabe disso? Geralmente os especialistas de confiança, eles estão credenciados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Você entrando ali no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, você entra ali coesas, né? E aí tem lá psicologia, nutrição, que são especialidades que não são cirurgiões, né? Até os próprios cirurgiões também estão ali. Porque geralmente essa pessoa, para ser afiliada, ela tem uma certa experiência na área, tá? Tem que comprovar uma experiência da área, né? Exatamente. Tem que comprovar. Então, essa é a primeira coisa. Então, porque é um preparo muito específico. Então, eu não tô ali, de novo, para ver se o paciente é doido, se não é doido, porque as pessoas associam muito a psicologia a isso, né? Então, não é psicoterapia, apesar de eu ser psicoterapeuta também. É um preparo, a gente tem um protocolo, né? Esse protocolo, ele é todo baseado na ciência, em evidências científicas, em que a gente procura conhecer esse paciente, a história de vida desse paciente. A gente procura entender como que é a rotina alimentar dele. Então, é psicologia da saúde. Ela é focada na cirurgia bariátrica, nas mudanças comportamentais que a cirurgia vai exigir desse paciente. Né? Então, eu chamo a rede de apoio, eu sou uma psicóloga que chama, eu exijo a presença da rede de apoio, né? Nem todo mundo exige, mas eu exijo. Algumas pessoas usam alguns instrumentos, eu não trabalho com instrumentos, mas acho bem interessante, porque eu não tenho essa capacitação, porque tem que ter uma capacitação para usar determinados instrumentos. Mas para fins de pesquisa, a gente usa um ou outro, às vezes. Mas a ideia é que a cirurgia ela tem exigências. Então, vou dar alguns exemplos. Então, a cirurgia ela exige que o paciente tenha uma alimentação hiperproteica, para que ele não perca massa muscular. Então, antes dele operar... A nutricionista já começa... a gente já ensina para ele como montar um prato bariátrico, que é um prato em que mais ou menos metade é de proteína, depois um quarto carboidrato, e etc. Então, a gente já ensina junto com a nutrição, né? Então, a gente tem que falar... Por isso que tem que ser especialista os dois, porque a gente fala a mesma língua. Outra exigência é que o paciente... Então, ele tem que comer muita proteína, senão ele vai perder massa magra. Né? Exatamente. A suplementação pro resto da vida. Resto da vida. Não tem essa, é pro resto da vida. Então, eu preciso sensibilizar o paciente a respeito disso, ver se ele tem uma estrutura financeira, se ele tem uma estrutura física, às vezes, de acessar isso. Se não tiver, sensibilizar ele que ele tem que falar isso pra equipe, que ele tem que ficar com vergonha. Gente. E aí eu que puxo ele, vamos falar isso com a equipe, porque eu até falo para as minhas colegas nutricionistas, vocês estudam para isso, né? Se vira, né? Mas o interessante é que o SUS, ele tem uma proteína de excelente qualidade que eles fornecem. Ela não é boa, não é gostosa, mas ela é de excelente qualidade. Funciona, Excelente não qualidade. É palatável, Ela não é palatável, mas vai no gargalo, né? Vitamina B12, complexo B, vitamina D, ferro, anemia aí é campeã, tá? Então, a gente tem que sensibilizar o paciente para isso. Eu preciso sensibilizar o paciente que ele tem que fazer exercício de força. Então, não é só exercício físico. Antigamente, a gente falava assim, tem que ser de força. Não adianta. Ele tem que ganhar massa muscular, né? Sensibilizar ele a questão do sono, a importância do sono. Então, tudo isso eu vou treinando ele no pré-operatório, para ele já começar a mudar as compras de dentro de casa. Aí, eu também trabalho essa questão das expectativas do paciente.
né? Eu trabalho muito essa questão da expectativa, assim, quase toda sessão eu trabalho essa expectativa, porque, eu queria ficar com 56 quilos, é o peso que ela tinha com 16 anos, e ela tá, sei lá, com 50. Gente, não tem como. Ninguém. Né? Você passou aí mais de 30, 40 anos da sua vida com excesso de peso, não é judiar do seu corpo isso, né? Vamos pensar em expectativa de poder colocar uma calça jeans, poder cruzar as pernas, poder passar numa catraca, poder agachar, brincar com seus filhos, né? Não ter que ficar passando de lado em todo lugar, né? Poder sentar em qualquer cadeira sem ficar preocupado. Meu Deus, será que vai quebrar a cadeira? Será que não vai? Né? Poder ir num... Dá o foco do peso, né? Não, o peso, né? Poder ir no shopping, comprar a roupa que você quiser, né? Ter uma vida sexual e social mais ativa, né? E etc. Então, focar nessas outras expectativas, ensinar o paciente é isso. É a parte mais difícil, tá? Porque a balança, minha irmã, essa balança. Porque eu acho que a pessoa também passa ali anos da vida dela ali, que ela só quer subir na balança e ter os 55 quilos, né? Então, assim, e é o certo, né? Mas é desconstruir todo aquele... É uma desconstrução. Que foi construída. Assim, eu não tô mesmo. Gente, não vou menosprezar IMC e balança, não, porque é uma forma da gente se comunicar com os profissionais de saúde e é um dado empírico, né, que a gente tem ali. Então a gente não pode menosprezar. Mas a gente tem que desconstruir isso com o paciente, porque senão a frustração vem, aí quando a gente tá frustrado, a gente faz o quê? A gente come. Vai comer. A gente né? A gente vai. Então, isso é interessante. Então, esse preparo vem todo. Então, existe uma entrevista semi-estruturada, que é baseada nesse protocolo, né? Que eu uso para tentar preparar o paciente e sua família para cirurgia bariátrica. Tem casos que você reprova? Muito raro, mas tem. Então, geralmente, como eu disse pra você, paciente que a gente vê que tem uma dificuldade de compreensão mesmo, ou por um déficit de atenção, de aprendizagem, aí tem, né, alguns casos que a gente tem isso. Às vezes o paciente não tem uma estrutura familiar completamente desestruturada. Eu falo assim, não é que eu reprovo, geralmente eu falo assim, vamos adiar, vamos trabalhar isso. Aí entra no processo de psicoterapia, tá? E aí a gente... aí eu adio, eu falo, você não vai, mas eu acho que agora não é o momento. Então tem muitos pacientes que não é que eu reprovo, eu falo assim, eu não acho que é o momento de você operar. Isso é interessante. Né? Você não tá no momento agora de operar, por mais que você precise, você... não tá no momento. Vamos trabalhar isso. Agora, quando eu tô com um caso agora, né? Um paciente gravíssimo mesmo, assim. Ele precisa operar pra amanhã. A gente tá correndo contra o tempo. É nesse nível. Ele teve 7 internações esse ano com embolia pulmonar. Nossa Senhora. Por conta, a gente tem que operar pra ontem, né? E nesse caso, então, assim, a gente tem que... Eu tô preparando ele ali, o máximo que eu já consigo que ele perdesse uns... Porque ele precisa perder 20 quilos pra operar, porque senão a gente não consegue nem operar ele, né? E ele já perdeu 8, tá indo super bem, sabe? Mas, assim, é aquela coisa... correr pela vida, né? 2 vezes por semana, e comigo, com a nutricionista, tá usando medicação, porque a gente precisa pra ontem, sabe? É uma bomba relógio. Ai, Marcela, que bacana, né? Escutar tudo isso, assim, que tem muita... acho que as pessoas que passam, né, que estão convivendo com a obesidade... Isso, é um treino, a gente vai treinando. Exatamente, a gente tá aprendendo, né, que elas possam nos escutar e saber que existe, né, existe uma luz que não é nem tão no fim do túnel, ela tá aqui, ela tá... Ele é um tratamento muito eficaz, é um tratamento extremamente eficaz, eu costumo dizer, é eficaz, é o tratamento mais eficaz que a gente tem hoje, não tem discussão, isso qual é o melhor tratamento que tem pra obesidade hoje? É a cirurgia bariátrica. Mas ela é pra qualquer um? Não. E é um processo, né? Então, pelo que a gente viu, é uma parte do processo. Ela não faz o trabalho sozinha. Não tirando o mérito dos meus colegas cirurgiões, eu costumo dizer assim, eles fazem 40 minutos. É maravilhoso, é uma coisa assim, encantadora você ver uma cirurgia bariátrica. Você fica apaixonado. Você faz ali em 40 minutos, 1 hora. Agora, a ferramenta, o vídeo, gente, é uma coisa que você fica assim, ó. Quando eu vou assistir, eu fico assim, ó. Sério, eu fico impressionada. Toda vez que eu vou, e a hora que eu já assisti com vários cirurgiões, e toda vez eu fico assim, gente, cara, linda, né? Você fica, é muito legal. Eu ficaria horas ali assistindo, né? Ficaria mesmo, você nem vê o tempo passar. E eu costumo dizer, eles fazem em 40 minutos, não tirando mérito, estudou muito pra conseguir fazer em 40 minutos, mas ela tá ali pra sempre, né? Então, assim, você é uma ferramenta que você precisa manter ela, né? Pra sempre. Às vezes você tem a cirurgia bariátrica e mesmo assim você vai precisar de uma medicação.
Sim. E Sim. tá tudo bem, né? Não E tá quer tudo dizer bem. que deu errado. Não quer dizer que foi ruim. Exatamente. Tá tudo bem, né? Então, ela é uma ferramenta, a gente também precisa acabar com esse preconceito, né? De você procurou a ferramenta mais fácil. Não, gente, Ou- não é nem ou um mais- pouco ou mais fácil, né? fácil, Olha, meu Deus do tudo céu. que você descreveu aqui do processo até agora, gente, não é nem um pouco fácil. Não é. Mas é possível, né? É, Totalmente. exatamente. Tem que dar o primeiro passo, tem que sair um pouquinho e ir atrás, sair da zona de conforto, né? Vencer toda essa questão que você colocou do estigma, do medo, né? E ir atrás. Procurar Aí ajuda, né? possível. Procurar ajuda, né? Pra você conseguir passar por todo esse processo. Eu falo que a obesidade é como se fosse uma escada rolante, né? Então você tem a escada rolante que ela desce e a pessoa que convive com obesidade, ela tá constantemente subindo essa escada rolante. Não, o que a cirurgia faz, o que a medicação faz, o que os tratamentos procuram fazer? Desacelerar essa escada rolante para que você consiga subir ela mais rápido. Agora, tem muitas outras variáveis também envolvidas ali na aceleração dessa escada rolante. Mas só porque você fez a cirurgia bariátrica não significa que ela parou e você vai conseguir subir. Não, ela vai estar sempre. A vida de uma pessoa com obesidade é sempre essa escada rolante descendo e você tendo subir. Então, uma das coisas que eu faço no pré-operatório é sensibilizar o paciente para isso. Então, eu tenho uma notícia ruim. A notícia ruim é que você tem uma doença crônica, é para sempre, é tal da escada rolante. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que tem tratamento. Tem como controlar, gente, né? Tem tratamento. A gente precisa sensibilizar as pessoas que existe tratamento, que ela não precisa conviver com essa doença. Né? Não precisa conviver com essa doença. É até uma coisa que, assim, eu não gosto de romantizar a obesidade, né? Então, existe uma romantização, muitas vezes, né? O body shaming e tal. Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande. Você aceitar o seu biotipo, né? Que seja, aí tem os hemomórficos lá, né, dos biotipos, o quadril largo, né, aquela pessoa que tem o estômago mais alto. Eu sou uma pessoa larga, nunca vou ser uma pessoa pequenininha, igual a Fernanda, né? Então eu sou uma pessoa grande, larga. Então você aceitar o seu biotipo, eu acho legal. Isso aí é eu acho isso maravilhoso, é autoaceitação e tal. Agora, você conviver com uma doença... mas meus exames estão ok, eu tô tudo, né? Eu não tenho nenhum problema de saúde. Mas a gente sabe que... Por enquanto, né? Por enquanto, né? A gente sabe que é um gatilho muito grande. Então, você tem que trabalhar com prevenção. Então, excesso de gordura não faz bem. Isso é fisiológico, não é uma questão de ser bonito ou feio. Né? É uma questão... fisiológica, de saúde mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa romantização da obesidade, porque são coisas diferentes. Então, você aceitar, de novo, o seu biotipo, você aceitar, né, o formato do seu corpo, isso é uma coisa legal, né? Você não querer ter um corpo igual da fulaninha, da blogueirinha, não sei o quê, você aceitar que não, eu sou um corpo assim, eu vou ter uma coxa grossa mesmo, um bumbum grande ou um bumbum pequeno, porque é do meu biotipo. E tá tudo ótimo. Isso é legal, isso é um treino, isso é um processo, né? Difícil hoje em dia a gente conseguir isso com as redes sociais e com o que tá acontecendo. Vida É muito perfeita, complicado. Corpo perfeito, né? Agora, É difícil você mesmo. conviver com uma doença, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Marcela, a gente já tá extrapolando o nosso sei, tempo né? aqui, né? Eu o falo. nosso amigo aqui já tá aqui, ó, cortando aqui o nosso ponto Eu aqui. falo. Desculpa. Nada, a Tanto. gente fala e o assunto é muito gostoso e muito importante ser falado. Mas qualquer coisa eu volto. Certamente, acho já que tá agendado. Tem que ter o capítulo 2. Você quer falar alguma coisa, Nanda? Não, quero agradecer, achei que foi muito esclarecedor para nós como profissionais, assim, para ter esse meio termo, ter esse tempero de nem ir pro lado de estigmatizar, nem ir pro lado de romantizar. Eu acho que é importante essa sua fala final aqui também, porque a romantização ela pode atrapalhar a pessoa até de buscar ajuda no momento em que realmente ela precise, né? Isso. Então, assim, eu achei que foi um tempero muito bom. Eu, como profissional de saúde, me alimentei bastante desse conteúdo. E para nós também, para a população toda, e muito bom saber que tem ajuda, tem tratamento, tem possibilidades. E a gente sempre quer isso aqui, incentivar as pessoas a sair da zona de conforto, buscar a sua saúde, seu bem-estar. Eu acho que assim, o maior legado, né, o maior intuito aqui é deixar que as pessoas, falar que as pessoas que têm tratamento, que existe uma possibilidade, né, para ela buscar ajuda, porque às vezes
o processo, o caminho sozinho não é fácil, Exatamente. né? Mas existe toda uma rede de profissionais, enfim, que estão aqui para ajudar. Né? E, exatamente, e que existem profissionais muito bons, gente. Existem profissionais assim. Excelentes, aqui em Brasília, no Brasil, gente, a gente tem aqui no Brasil, o Brasil é sensacional nessa área. Não tô falando assim, a gente publica pra caramba, a gente tem que ter muito orgulho, porque a gente é bom, tá? A gente é bom. A gente é bom nessa área. A gente fica achando que é só Estados Unidos, Europa, mas não, a gente é bom. Então procure alguém que vai te acolher, porque tem. Ai, que bom. Marcela, queria agradecer muito a sua presença aqui. Ainda bem que você já falou que a gente vai ter o segundo, que eu já me animei aqui. Eu adoro a gente falar comigo mesmo. Muito mais coisa para poder falar. Então, assim, queria agradecer muito a presença, assim, com muita informação bacana aqui. E eu espero de coração que a gente ajude muita gente com essa fala. E antes da gente terminar aqui, eu só queria lembrar de pedir para curtir, para compartilhar. Vamos deixar o contato da Marcela também. Curta lá, escuta todos os podcasts dela, né? Passa para nós, para o pessoal de casa, seu Instagram, suas redes sociais. Tá, o meu Instagram é @psi_marcelabreu, tá? Eu sempre respondo todos os directs de todo mundo, né? Não sou tão blogueira assim, né? Mas eu sempre respondo, gosto, é um assunto que eu gosto muito. Vejam lá o Papo de Bar e também curtem, compartilhem, comentem. Esse trabalho aqui, né, de podcast é um trabalho muito gostoso e eu acho que assim, é um trabalho que a gente consegue alertar muito a população, né? E é isso. Obrigada, meninas. Adorei. Obrigada, Um obrigada. Até logo, para quem está em casa. Se você tiver um assunto para sugerir, manda lá no nosso Instagram, manda em alguma rede social que a gente está super interessado em saber o que vocês estão querendo ouvir. Um abraço.